Olha, galera, assim, tá tendo uma briga. Ignora essa música de fundo, tá? Olha, gente, tá tendo. Ai, tá tendo uma discussão entre eu e meus amigos aqui que tá sendo o seguinte. Eu e o meu amigo Luciano, que eu prefiro chamar ele de Luciano pra não expor muito o nome dele, tá passando por uma situação muito desconfortável sobre uma das nossas amigas, entre aspas, que tá sendo tóxica e que tá sendo muito coisas que eu não posso falar aqui. Aí, ó, simplesmente a gente tava jogando, eu, ela e ele, nós três, eu e o nosso amigo. E eu tava jogando sozinho na hora. Eu tava jogando MMV no público, passando raiva, e decidi sair, trocar de servidor. Não, eu tava disposto a jogar MM2. Chega a Divônica, Labubônica, linda, maravilhosa, e chega dizendo que não diz nada. Ela só entra e sai. E eu fiquei curioso pra saber o que ela queria falar comigo. Se ela queria falar comigo, eu entrei no servidor privado que ela tinha entrado, que ela costuma entrar. Aí, ela fez isso e tal, e a gente aceitou. Gente, nessa hora, ela colocou naquele modo antigo de zumbi, né, porque ela é admin. E ela colocou lá o modo zumbi e eu era zumbi, aí eu saí, eu não queria ser zumbi. Fui jogar MM2, porque eu já tava disposto a fazer isso. Peraí, gente. Eu fui lá e simplesmente ela colocou lá no modo e ela me chamou. Ela me chamou e eu entrei. Aí eu falei assim, que foi? Aí ela falou que foi o quê? Como se a culpa fosse minha. Sério, como se eu tivesse... Aí eu vou entrar no servidor dela e a gente vai jogar. Sendo que foi ela que me chamou. E aí, gente... Nossa, isso me enche tanto saco, nossa. Aí, depois que isso aconteceu, foi lá e... ela foi lá e começou a falar comigo assim, tipo... que com quem é grosso com ela é grossa também. Eu taquei o foda-se pra essa menina, porque eu não tô nem aí pra ela. No dia que ela se tocar, Deus volta. Jesus volta. Aí, isso aconteceu nessa hora. Só que aí, né, ela foi e... Nossa, gente, eu até esqueci o que eu ia falar aqui. Ela veio lá... Aí, gente, eu tô esquecendo até o negócio que eu ia falar. Ela veio pra mim e falou assim: eu sou grosso com quem é grosso comigo, tá? Aí eu não tô nem aí pra você, velho. Aí tá. Ela foi lá. Ela foi e simplesmente fez isso. E falou isso, cadê? Aí eu falei, tá bom. Aí ela falou que eu tava sendo grosso com ela, eu não tava nem falando com ela. Tá, eu não tava nem falando com ela. E o Luciano entrou. Nisso que o Luciano entrou, ela falou assim, que até esqueci. Oh, meu Deus. E podia só clique. Aí ela disse que só podia clique na hora. E nisso que essa coisa aconteceu, eu era murder e eu tava usando essa faca aqui, ó. E eu ganhei, eu matei eles. Mas aí o Luciano foi lá e falou assim, vai poupar ele usar essa faca grande? Aí ela foi lá e falou assim, meu Deus, tira a faca. Aí eu falei assim, mas ela nem é grande. Aí ela falou assim, é grande. Ela começou a me xingar lá, falando que era grande. Aí eu falei que não era e tal. Mas ela é meio grande sim, porque ela tem uma hitbox. Tipo, foi meio que isso que eu falei, eu admito, eu tava errado nessa hora. Mas isso não dá permissão que ela possa me xingar desse jeito que ela me xingou.
Aí eu fui lá e troquei a faca. Aí eu coloquei essa faca aqui, ó, gente. Pera aí. A ironia do mundo, eu simplesmente fui lá e coloquei essa faca aqui, a Ghost. Aí eu falei assim, tá melhor agora? Na maior ironia do mundo. Tipo, entendeu? Na maior ironia do mundo. Aí ela falou assim, que eu tava sendo grosso e que eu sou muito chato. E tal. E nisso, tá. Ok. Eu fui lá e ele falou assim. Aí eu falei, ela falou que eu precisava da opinião alheia. Uma opinião alheia, tipo, ok. Aí eu falei, tá. Aí eu fui lá no Luciano e falei assim, Luciano, essa faca tá boa? A Ghost. Aí ele falou assim. Aí ela mandou ele falar que ainda tava grande, né? Que ela falou lá no chat. Fala que sim, amiga. Aí ele foi lá e falou assim, na verdade ainda tá assim. E ela falou no chat, né? Nem pra esconder essa burra. Aí eu falei assim, aí eu fui lá e troquei. Como ele era meu amigo, eu coloquei isso daqui, ó, a sangue, entendeu? Na ironia também eu falei assim, tá melhor agora, Luciano? Aí ele foi lá e falou assim, essa tá perfeita, kkk. E ela, não sabendo que é ironia, ela... Sei lá, gente, não sei, eu não entendo. Ela foi lá e... Pera aí, gente. Deixa eu só lembrar aqui. Ela foi lá, começou a xingar eu. E o Luciano já tinha ficado bravo com ela. E ele já tava até fazendo aquele bug de voar e tal, assim, essas coisas. E de pular assim na cabeça do boneco e voar. E aí, gente, foi lá e isso aconteceu. Aí o Luciano, ele foi lá no lobby, né? A gente tava no lobby e ela não tava começando a partida, porque a gente só tava no lobby fazendo coisa aleatória. Ó. Aí ele veio fez isso aqui, ó. Ele fez um gol, assim. Aí ele falou assim, gol de Fusca. Aí eu falei assim, kkkk. E ela falou assim, Etebilu, só você que riu, né? Porque pra quem não sabe, ó, meu nome aqui é Etebilu Portal. Aí ela fala, me chama de Etebilu. Me chamava. Aí, né, gente, ok. Nessa hora, tava até tudo bem. E aí eu falei assim, eu ri porque pelo menos eu ligo pros meus amigos e eu não sou tóxico igual você. Aí ele foi lá e falou assim, né? Cada um tem sua opinião, né? Aí eu concordei com ele. Então, aí ela foi lá e falou assim, ela foi lá e falou assim, nossa, gente, eu não lembro. Pera aí, gente. Eu tô gravando aí, a minha amiga aqui tá fazendo namorada, tá falando comigo aqui. Aí, ok. E tipo... Ai, coitada, pedindo desculpa. Aí, nessa hora, ela ficou bravinha lá, irritadinha, putinha, do jeito dela. E a gente não ligou pra ela, porque, né? Ela fica se fazendo de coitada, querendo chamar atenção. Ninguém ligou. Ela ficou na dela, a gente ficou na nossa, e ela não queria começar a partida. Aí eu só perguntei assim pro Luciano, Luciano, você gosta do Cats? Aí ele falou assim, não curto muito K-pop. Ah, e gente, eu esqueci de um grande detalhe, que ela falou assim, na hora que ele falou que o negócio do humor lá, cada um tem seu humor, ela falou assim, Luciano não se intromete. Não se intromete como se ela mandasse nele, tipo, ai, não se intromete, a conversa não chegou em você ainda. Aí ele foi lá e falou assim, o chat é PB, meu bem. Tipo, o chat é público, meu bem. Nisso ela ficou bravinha. Ela ficou bravinha que ele tinha falado isso. E começou a ficar bravinha lá, né? Aí, ok. Meu Deus, já tô ficando até engraçado. Eu tô ficando até engraçado de tão idiota que ela é. Aí, ela ficou bravinha lá, do jeitinho dela. E depois disso, eu fui lá, falei um negócio sobre se ele gostava do Cats e tal. Aí ela começou a mandar uns treinos no chat, tava dando tag. E nisso que deu tag, ela ficou bravinha lá, bravinha. Gente, ela ficou bravinha essa coisa inteira porque ela gosta de chamar atenção.
Aí ela ficou bravinha e. Aí tá. Aí ela mandou as coisas lá no chat, deu tag, ela viu que não ia conseguir falar nada, porque o Roblox, né, não quer deixar ela falar de tanta bosta que ela fala. E ficou brava e tal. Gente, se eu ficar falando muito que ela ficou brava, é porque eu esqueço das coisas, aí eu acabo repetindo sem querer. E disso que isso aconteceu, foi lá, aí ela falou assim, ok, então, tá tudo bem, vou ligar pra mim e não vou ligar pros outros, tudo bem então. Aí eu tava lá, eu ia mandar alguma coisa no chat e pro Luciano, só que aí ela baniu eu e ele. Tá. Depois que ela me baniu, eu fui jogar MM2, ele me chamou pra jogar MM2, a gente foi jogar MM2 e acabou a história, entendeu? Foi tipo isso que aconteceu. E esse foi o final da história. Se vocês quiserem, eu posso até deixar um trechinho, um mini trecho dessa briga que eu gravei. Acabei gravando sem querer. Porque quando eu vou fazer montagem, eu fico gravando todas as partidas até achar uma que eu dou um tiro bom, né? Pra fazer as montagens. Só que aí eu tava. Nessa hora eu não percebi que eu tava. Nem percebi que eu tava gravando. Aí eu acabei gravando essa parte e tal. Se vocês quiserem, gente, depois eu posso até, né, mostrar no YouTube o vídeo. E é isso, gente. Esse foi o mini pronunciamento. E é isso. Eu vou deixar o canal dos dois marcado aí na descrição. E é isso. Tchau.